Aleluia! Hoje nós vamos falar a palavra com o tema restrições programadas por Deus para o seu povo. Restrição programada? Que coisa esquisita! Aleluia! O livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio fala sobre dois itens relacionados com o viver do povo de Israel que me impressionaram muito. São, respectivamente, o ano sabático e o ano do jubileu. Fala, o que tem isso a ver com restrição? Pensa só o seguinte, você é empresário e você descobre que esse ano alguns contratos foram cancelados e a sua previsão de receita vai cair bastante. Além disso, você chega para o seu contador e ele te informa, olha, as receitas vão aumentar. O que isso significa? Que a empresa vai quebrar. Vamos pensar na sua vida de assalariado. Você trabalha numa empresa, você tinha um cargo de chefia. E aí, reestruturações da empresa, você volta para a antiga função e o seu salário vai voltar para ser a metade do que ele estava sendo já há alguns anos. E aí você fica daquele jeito. Chega em casa, conta para sua esposa, meu bem, a situação vai apertar, o salário vai cair pela metade. Ela fala assim, olha, as notícias não são boas. Chegou a correspondência nova da escola e a prestação da escola dos nossos filhos está aumentando. E já avisaram que vai aumentar. Além disso, a taxa de condomínio, luz e água também já informaram o aumento de preços. E daí? Difícil, né? Deus programou essa situação para os filhos de Israel a cada 7 anos. 7 anos, Deus programou uma restrição para eles. Uma restrição dentro de uma sociedade de base agropecuária, que era lavoura e mais criação de gado, tanto o gado de grande porte como o gado bovino, mas principalmente o gado miúdo, que era os ovinos, né? De onde eles produziam leite, carne, lã. Então, essa era a vida do povo de Israel. E a cada 7 anos, Deus falava, olha, esse é o 6º ano, ano que vem é o ano sabático. Durante 6 anos, vocês descansaram todos os sábados. A cada 7 dias, vocês descansavam. Mas a terra não descansou. Agora, ela vai descansar um ano inteiro. 7º ano, ninguém planta, ninguém colhe, ninguém prepara a terra, ninguém labora na terra, não vai ter plantação. Isso a cada 7 anos. E vamos ver o texto de Êxodo 23, 10, 11. Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11, fala o seguinte para nós. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar. E não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. E de sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, a cada 7 anos não vai lavrar a terra, não vai preparar o solo, não vai plantar. Só que vai nascer muita coisa espontaneamente. Mas ainda assim, dessas coisas que nascerem espontaneamente, vocês não irão comer. As coisas que nascerem espontaneamente na lavoura, nesse 7º ano, elas serão para as pessoas mais pobres da terra, e serão para os animais do campo. Deixa os passarinhos comer, deixa os bichos comerem, disso que nascer espontaneamente. Vocês vão viver como? Então, vamos ver Levítico 25, 20 a 22. Levítico 25, 20 a 22. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem de colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano,
para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até ao ano 9º, até que venha sua messe e comereis a antiga. Ou seja, Deus prometeu o seguinte: o que você plantar no 6º ano, ele vai dar em abundância e vai ser suficiente para você comer. No 7º ano, que é o ano do jubileu, no 8º ano, você planta no começo do ano, só vai colher mais para o final do ano. Então, do 6º ano, vai dar para quase 2 anos essa colheita. Então, essa foi um item que Deus colocou. E os filhos de Israel só tinham uma escolha: crer na palavra de Deus ou não crer na palavra de Deus. Se eles crescem na palavra de Deus, Deus ia prover suprimento para todo aquele período. Se eles não crescem na palavra de Deus e buscassem outro caminho, significa o seguinte: eles estariam saindo de debaixo da nuvem de Deus. A nuvem era o ambiente de proteção. Então você fala, Deus vai castigar o povo se ele não fizer dessa forma? De maneira nenhuma. Povo invadindo o povo e matando todo mundo era algo comum. Praga na lavoura era algo comum em todas as lavouras. Mas as lavouras dos filhos de Israel, elas estavam debaixo da nuvem e nada disso acontecia. Mas os filhos de Israel tinham direito. Não queremos ficar debaixo da nuvem, queremos ficar debaixo desses riscos. E os riscos vinham. Não porque Deus mandou, mas porque era comum naquela época. Surgia um rei, ele era um predador e ele saía devorando tudo que estava na frente. Surgia uma praga, como todo ano surge em todas as lavouras até hoje, e acabava com tudo. Gafanhoto, mais não sei o que lá, ferrugem, isso, um tanto de coisa que destrói a produção. Isso era comum em todas as lavouras. Se você estivesse debaixo da nuvem, debaixo da proteção de Deus, nada disso ia acontecer. Mas se você saísse da nuvem, estava sujeito a todas essas coisas. Então era uma questão de escolher crer ou não crer. Aleluia, eu também escolho. Então, o ano sabático era esse ano de restrição programada por Deus. E, além disso, tinha alguns aumentos de despesa nesse ano, Daniel. A gente vai ver o seguinte: no ano sabático, as festas coletivas em Jerusalém eram mantidas. Então, não interessa se entrou dinheiro, se não entrou dinheiro, se está apertado, se não está, se eu acho que a produção não vai dar até o final do período, tinha que mandar os filhos para a conferência de adolescentes, tinha que mandar os jovens para a conferência de jovens e tinha 2 conferências internacionais na instância para ir. Conta para pagar em Jerusalém. E com um detalhe especial: em cada conferência não se chegava de mão vazia, tinha que levar oferta também. Então, além da restrição, as ofertas estavam mantidas. Êxodo 30 fala: o cuidado com os pobres também é mantido, que é essa questão do que nascer espontâneo na lavoura não é para você, é para os pobres. E é para os animais do campo. Deuteronômio 15, 1 e 2 fala de outra restrição. Achou que estava fácil? Ainda tem mais coisa. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 e 2 fala: ao fim de cada 7 anos, ou seja, no ano sabático, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Isso significa o seguinte: que você contava com o dinheiro, o Braga estava contando com o dinheiro que ele emprestou para o Daniel. E aí chegou o ano da remissão. O que vai fazer? Espremeu o Daniel para pagar? Não, chegou o ano da remissão, está tudo perdoado, não tem mais dívida. Você acredita nisso, Braga? Acharam que acabou? Esse ano não tem lavoura. Então, é o ano que também, vamos ver aqui, olha, capítulo 15, versículos 12 e 13.
Quando um dos teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º despedirá forro. E quando a ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. O que significa isso? Esse ano, 7º ano, é o ano que não se planta nem colhe, é o ano da remissão. Então, você tem várias pessoas que trabalham para você. Então, é o ano da remissão. Está todo mundo livre, quem quiser ir embora, pode ir. Não tem mais escravidão naquele ano, acabou. Manda os escravos embora. Livres. E com um detalhe, tem que pagar indenização, férias, 13º, fundo de garantia e a multa por ruptura de contrato. Tá aqui, não despedirá vazio, tem conta para pagar. É isso que Deus preparou para acontecer com os filhos deles a cada 7 anos. É o ano do jubileu, é o ano sabático. A terra descansa, as pessoas escravizadas são libertas, as pessoas endividadas têm as suas dívidas perdoadas, você não vai plantar, e Deus promete, você ainda vai comer, vai para as conferências e ainda vai ofertar. Você acredita nisso? Então, é o que Deus prometeu. Nossa experiência, meus amados irmãos e irmãs, tem nos mostrado que a nossa vida não é diferente disso. Nós temos ciclos de restrição. O Senhor, pela sua grande misericórdia, nos colocou num país onde, desde que eu nasci, tem ciclos de restrição. Tem crise econômica, tem plano econômico. Eu nasci numa família pobre. A partir de 7 anos de idade, eu já fazia o suficiente para comprar material de escola, porque os meus pais não tinham condição de comprar. 10 anos, eu já tinha uma fábrica de pipa. Formei em meus dinheirinhos, fui me mantendo. Com 15 anos, comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Passei no vestibular, numa faculdade particular, que custava, por mês, 3 salários mínimos, e formei em 1985. 1985 faz parte do período de 2 décadas, chamado de 2 décadas perdidas. Altíssima taxa de desemprego, pouco trabalho, pouca condição de trabalho, foi nesse ambiente que Deus formou. Eu aprendi a viver no meio da restrição. Veio um plano econômico, vem outro plano econômico, vem isso. Depois, hoje, ultimamente, o Senhor tem nos dado, além das questões econômicas, tem a questão da saúde pública. São crises e a gente aprende a viver com elas. E o que mais me assusta, sabe o que é? Tem muitos países no mundo que a gente tem conhecido que não tem crise há muito tempo. Sabe qual que foi o resultado disso? Uma população inteira incrédula. As restrições nos aproximam de Deus. Por isso, meus amados irmãos, essa palavra veio me encorajar a amar a restrição que vem da parte de Deus. A amar as restrições que Deus coloca de maneira programada e sob medida para seu povo, para mantê-lo dependente dele e amando o seu Senhor. Mas é claro, meus amados irmãos, Deus não manda restrição assim de maneira aleatória. Então, essas restrições do ano sabático, elas acontecem a cada 7 anos. Mas Deus preparou uma restrição maior ainda, que acontece pelo menos uma vez na sua vida e vai acontecer no máximo 2 vezes. Eu não sei se nós estamos passando essa grande restrição que acontece uma ou no máximo 2. Vamos ver Levítico 25, 11 e 12. Levítico 25, 11 e 12 fala o seguinte: o ano 50º vos será jubileu, não semeareis,
nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será para vós outros o produto do campo comereis. Santo será? 12. Porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Que produto do campo que eu vou comer? Olha aqui. O ano 49 foi um ano sabático, certo? A última plantação e colheita que teve foi no ano 48. Ano 49 é um ano sabático, não se planta. Come do que foi guardado do ano 48. O ano 50 é o jubileu, não se planta de novo. Ano 51 vai plantar no começo do ano e vai colher só no final do ano. Ou seja, o que foi plantado no ano 48 deve durar 49, 50 e 51. 3 anos. É uma questão de ou eu creio no Senhor ou saio de debaixo da nuvem. O povo de Israel podia escolher. Crer no Senhor tinha a promessa de Deus. Sair debaixo da nuvem saía de debaixo da proteção de Deus. E o resultado sempre foi catastrófico todas as vezes que os filhos de Israel escolheram sair de debaixo da nuvem. Então, a melhor escolha que podemos fazer é escolher a restrição de Deus. Coincidência ou não, meus amados irmãos, hoje nós estamos vivendo a maior restrição que nós já vivemos em nossa vida. É a primeira vez na história que nos foi proibido de reunir. Num país com a liberdade, não existe lei para isso, nós temos a liberdade de reunir, mas uma questão de saúde pública nos inviabilizou nossas reuniões por muito tempo e ainda estamos muito limitados. Conferência, por enquanto, nem pensar. Entretanto, coincidência ou não, tem 50 anos que a mesa foi estabelecida em Belo Horizonte. Isso completou no ano de 2019. E o que nós estamos vivendo de restrição hoje também é um vírus que tem o sobrenome 2019. É o Covid-19. O 19 está relacionado com o ano que ele foi detectado. E a última conferência que nós tivemos foi em fevereiro de 2020. Senhor Jesus, é claro, esse não é o fator determinante, porque isso é a nossa história da igreja em Belo Horizonte, nós aplicamos para nós, mas essa restrição envolveu toda a terra, todos os filhos de Deus. E essa é a restrição do jubileu. Aí você fala, mas Deus vai dar comida em abundância. Dá em abundância, mas é necessário saber comer de maneira regrada e controlar e administrar muito bem os recursos para que não acabe antes do tempo. Deus deu uma boa colheita no ano 48, mas quem vai fazer essa colheita sobreviver até a próxima colheita é uma responsabilidade nossa. A bênção vem de Deus, o recurso vem de Deus, mas a gestão dos recursos é nossa responsabilidade. Se eu comer de maneira desordenada, gastar de maneira desordenada, vai faltar. Isso significa viver sobre restrição. Tudo na conta, tudo na ponta do lápis. Você tem que mandar o filho para a conferência, quando chegar a época da conferência, tem que ser na pontinha do lápis. Olha, nós vamos, mas vai ser necessário economizar em tais pontos. Meu amor, nós vamos precisar de consumir menos energia elétrica. Então, vamos fazer isso. Sei que está fazendo frio, mas vamos tomar um banho mais curto, menos água, para a temperatura média conseguir esquentar, e banho curtinho, 3 minutos só. O que é isso? Restrição. Olha, vamos comer, mas vamos comer só o suficiente, nada além. Isso é controle, é vida de restrição. Olha, eu preciso de caminhar e ir na padaria que fica a 3 quarteirões daqui, a pé. Não tiro o carro da garagem, porque a gasolina está quase R$6 o litro. Então, e o que é isso? Viver de restrição.
era o que os irmãos tinham de fazer nesse período. Vida restrita, porque a comida que foi colhida no ano 48 tem que durar até o final do ano 51. 3 anos. O que era para 1 tem que durar para 3. Isso significa nós precisamos de aprender a fazer gestão dos recursos financeiros nos períodos de crise. Senhor Jesus. Entretanto, por um lado, o ano sabático, ele tinha essas restrições. Então, por que ele chama jubileu? Jubileu vem de júbilo, não é? Por que é algo aparentemente tão difícil, tem um nome tão maravilhoso? Numa sociedade agropecuária, não existe nenhuma coisa tão valiosa quanto a posse da terra. E durante 50 anos, muitas pessoas empobreceram e tiveram de vender sua terra. E no final do jubileu, todos têm a sua terra de volta. O ano do jubileu, que na nossa experiência de Belo Horizonte nós estamos vivendo esse momento, é tempo de recuperar todo o terreno perdido. A impressão que nós temos é que estamos perdendo mais, mas na prática Deus fala, pula de alegria, jubila, se alegra, você e toda a sua casa, a sua terra será devolvida. A porção da terra que Deus te deu será devolvida. A sua porção da boa terra de Canaã era do fulano, agora é sua de novo. Pisa nessa terra, planta nessa terra, no ano 51 você vai fazer a semeadura. Acabou o seu tempo de restrição. Então, por um lado, tem essa restrição, por outro, tem a bênção. Assim como no ano sabático, pode ser restrição para alguns, mas para outros é júbilo. Eu era escravo, agora eu sou livre. Eu era endividado, agora eu não sou mais. Meu nome estava no SPC, agora está limpo. Que coisa maravilhosa! Era o ano da remissão das dívidas, era o ano do fim da escravidão. Tudo era zerado e começado de novo. Nossa vida da igreja está sendo passada a limpo. Eu e você temos uma chance maravilhosa! Tudo de novo! Se você perdeu a sua porção de Cristo, a sua boa herança na boa terra de Canaã durante esses últimos anos, a terra está sendo devolvida. Plante, colha, distribua. Você era alguém que dependia do cuidado dos outros, do apacentamento dos outros. É tempo de intensificar nosso viver coletivo com o povo de Deus. Aí você fala, como assim sem contato social? Deus tem que permitir que nesse período sua visão do corpo aumente. Se for por telefone, se for por WhatsApp, se for pelas reuniões no Zoom ou qualquer outra coisa, se for participar das reuniões, é tempo de descobrir o quanto o irmão Hélio é importante para mim. Como é difícil viver sem estar na casa do irmão Hélio, desfrutando das reuniões do GFCM e comendo junto com o irmão. Aquelas coisas gostosas que o irmão Hélio sabe fazer e que a irmã Sônia sabe fazer. Isso faz parte da minha vida. Eu sinto falta disso. É o meu GF. Quanta falta faz comer a pipoca na casa do Daniel? Senhor Jesus. Porque Daniel faz parte de mim. Irmão Hélio é parte de mim. Eu preciso intensificar essa visão do corpo. Tem coisas na vida, meus irmãos, que a gente só descobre depois que perde. Por isso nós precisamos de lutar para não perder. Deus está nos fazendo ter a sensação de perda para valorizar aquilo que temos. Por exemplo, eu trabalho nessa área de arquitetura, né, e vejo muita gente incomodado com a árvore que está plantada na frente da casa dele. Essa árvore é ruim demais, ela joga folha demais no chão, joga uma frutinha aqui que atrapalha tudo e resolve cortar a árvore. No dia que ele corta a árvore, ele fala, como era maravilhosa a sombra daquela árvore. Só descobre no dia que perde. Deus nos fez perder algo por um tempo para valorizarmos. Senhor Jesus, então é tempo de nós valorizarmos nosso viver coletivo. Última coisa, tempo
de restrição coletiva é tempo de crescimento em número. As melhores oportunidades para as empresas é crescer nos momentos de crise. Quando todo mundo vê o caos, aqueles visionários investem e vão crescer. Então, tempo de restrição na vida da igreja é tempo de crescer. Rede de cuidado é para aumentar em número. Grupo familiar pelo Zoom é tempo de aumentar em número. Grupos de leitura de livros pelo Zoom é tempo de aumentar em número. Apacentamento é tempo de aumentar em número. Jesus é o Senhor, que Ele nos abençoe.